Olá pessoal, nessa aula vamos fazer um overview de tudo que a gente falou sobre o Scrum. Então vai ser um grande resumão, consolidando as informações que foram dadas nas últimas aulas. Então vamos falar um pouco dos princípios, valores, vamos falar do framework, vamos falar dos artefatos e cerimônias dentro do framework, além disso do papel de cada um, de suas responsabilidades e do time box dos eventos, certo? Então, para começar, vamos falar quais são os pilares. Os pilares do Scrum são inspeção, adaptação e transparência. Então, vocês precisam ter isso muito bem em mente e isso precisa ser passado para o time de vocês, não de uma forma mecânica, né? Pessoal, precisamos inspecionar, adaptar e ter transparência. Não é assim que funciona. Vocês precisam ter esse conceito muito bem definido para que quando vocês forem treinar o time de vocês, e vamos falar um pouco melhor sobre isso na próxima aula, que é implantando o Scrum. Então, vocês precisam passar para o time de vocês, através do treinamento que vai ser dado, de uma forma que o time entenda que ele precisa inspecionar, adaptar e ter transparência e mostrando quais são as suas vantagens. Então, isso aí é base, são pilares do Scrum e sem isso o time ele não consegue evoluir no Scrum. Você pode até implantar o framework Scrum, porém, você não vai ter o resultado desejado ao final. Junto com os pilares, o time Scrum ele precisa ter muito forte os seus valores. Então, quais são os valores necessários e que precisam estar presentes nas pessoas que estão dentro e estão trabalhando no framework Scrum? Coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. São 5 valores. Então, só recapitulando o que é a coragem, a gente até deu alguns exemplos quando falou disso aí. Então, o membro do time Scrum, ele tem que ter coragem para dizer que não vai dar, ele tem que ter coragem para dar e receber feedback, ele tem que ter coragem para dizer que não sabe. Então, a coragem é um dos valores. O time ele precisa ter foco, porque sem o foco ele não vai alcançar o resultado final, e o foco e o comprometimento andam muito junto, certo? O time ele é autogerenciável, então se ele não está comprometido com as metas e se ele não está focado nisso, muito provavelmente o objetivo da sprint e do time e da empresa não vai ser alcançado, certo? Tem que ter respeito de todos os membros com todos os membros. Então, o respeito é essencial e todos os membros eles precisam estar abertos a mudanças culturais, mudanças de processos, tentar, né? Muitas vezes o time não está aberto para tentar, ele quer fazer da mesma forma. Então, uma mudança às vezes tem uma resistência no time, mas a aplicação dela vai trazer inúmeros benefícios. Eles têm que estar abertos a dar e colher feedbacks. Então, a abertura é essencial para os membros do time Scrum. Vimos o framework Scrum. No framework Scrum temos aqui o backlog do produto, a reunião de planejamento, que após vamos ter o backlog da sprint, temos a interação, que é a parte que o time vai desenvolver o incremento de produto. Vamos ter diariamente as reuniões diárias aqui de acompanhamento, sprint review, sprint retrospectiva e incremento do produto. Os papéis dentro do framework Scrum são Scrum Master, Product Owner e time de desenvolvimento. Ok? Dentro do Scrum existe o time box. A sprint em si é um grande evento que comporta outros. A sprint tem um time box de 1
a 4 semanas, não mais do que isso, não menos do que isso, e ela comporta outros 4 eventos, certo? Então, esses 4 eventos, eles têm também time box. Os 4 eventos são o planejamento, reunião diária, a review e a retrospectiva. Então, por exemplo, um planejamento para um sprint que tem 4 semanas, ele dura 8 horas. Se a sprint durar 1 semana, ele vai durar 2 horas. Ele diminui gradativamente, proporcionalmente. O único evento que tem time box fixo é a reunião diária, né? O daily meeting, né? O daily scrum, que ele tem time box fixo de 15 dias. Os outros 2 eventos é review e retrospectiva, como vocês podem ver aqui no quadro. Eles também têm time box variável de acordo com o tamanho da sprint. E quais são os artefatos da sprint? Os artefatos são 3, tá? Aqui, primeiro, o backlog do produto, que é de única e exclusiva responsabilidade e a gestão dele do Product Owner. Então, responsável por gerenciar o backlog do produto, PO. Ele é uma lista ordenada, priorizada e dinâmica. Então, novos itens podem surgir, novos itens podem sair. Então, ela é muito mutável. Isso vai depender de N fatores, de negócio, de evolução do produto, de direcionamento da empresa a respeito do produto que quer alcançar. O segundo artefato é o backlog da sprint, que é uma pequena fatia do backlog do produto, onde após a reunião da sprint, durante a reunião da sprint, o time se compromete em atender durante a sprint. Então, esse backlog que o time se compromete em atender durante a sprint, ele é conhecido como backlog da sprint. E o terceiro incremento o terceiro artefato é o incremento, né, de produto potencialmente liberável. Ao final da sprint, o time vai apresentar ao PO as histórias que foram feitas. Após a aprovação do PO, ele dizendo que está ok, de acordo com o que foi solicitado, isso que foi desenvolvido se torna um incremento de produto potencialmente liberável. Esse incremento de produto também é um artefato dentro do Scrum, ok? E falamos também das cerimônias Scrum, que tem relação aí com o Time Box. As cerimônias Scrum são planejamento, review, daily e retrospectiva. O planejamento, quem participa? Todo time Scrum, Scrum Master, PO e time de desenvolvimento. Vai participar das reuniões diárias. Vai participar das reuniões de planejamento. Reunião de planejamento é dividida em 2 momentos. Primeiro momento, onde o PO vai apresentar para o time de desenvolvimento e dúvidas vão ser tiradas, e é o momento em que vai se responder o que vai ser feito. O PO apresenta, o time tira dúvidas e pontua em tamanho de complexidade, e após isso, quando chegar no limite do time, o time vai dizer, chega, esse aqui é o nosso backlog da sprint. Então, vamos iniciar o segundo momento. O segundo momento é como vai ser feito. E o time vai discutir, vai abrir código, vai entender as mudanças necessárias e vai quebrar em pequenas atividades as histórias que precisam ser feitas e vai detalhar isso. Esse é o como vai ser feito, certo? Após a reunião de planejamento, é gerado o artefato que é o backlog da sprint. A segunda cerimônia é a reunião diária, onde quem participa, obrigatoriamente o time de desenvolvimento. Quem pode participar? Qualquer um do time, mas obrigatoriamente o time de desenvolvimento. Só tem um asterisco aí, uma observação para o Scrum Master, porque o Scrum Master ele não é obrigado a participar,
mas ele é o responsável por fazer com que o time realize as reuniões diárias todos os dias e dentro do time box de 15 minutos. Ele não precisa estar presente, ele só precisa que aconteça dessa forma, certo? Durante a reunião diária, todos os membros do time vão responder basicamente 3 perguntas, tá? Primeira pergunta: o que eu fiz do dia de ontem até o dia de hoje para que o time alcance o objetivo da sprint? Segunda pergunta: o que eu vou fazer do dia de hoje até o dia de amanhã para que o time alcance o objetivo da sprint? E a terceira pergunta: eu tenho algum impedimento hoje que está atrapalhando que o time alcance o objetivo da sprint? Então, cada membro basicamente vai responder 3 perguntas, que são essas 3. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer de hoje até amanhã e se tem algum impedimento, certo? Sprint Review. Quem participa? Time de desenvolvimento, Scrum Master e Product Owner, certo? Alguém mais pode participar? Sim. Essa reunião pode ser estendível a qualquer stakeholder, certo? Nela, o time de desenvolvimento vai apresentar para o PO tudo que foi produzido na sprint. O PO vai dar o ok, é o que eu esperava, ou dizer não é o que eu esperava. Nesse momento, o PO ele também vai fazer uma gestão de backlog. De que forma, Wellington? Quer dizer que ele já vai planejar a próxima sprint, não diretamente. Ele vai ver prioridades, se itens não forem aprovados, ele vai jogar novamente para o backlog, vai ter um novo item no backlog. E aí ele vai priorizar para entrar numa próxima sprint ou não. Ele vai ver como o produto que está sendo entregue, potencialmente liberável, é apresentado pela equipe. Vai ver se aquilo ali está correspondendo às tendências de mercado, se estiver, histórias novas podem surgir ou histórias antigas podem sair. Então, nesse momento, o dono de produto, o Product Owner, vai analisar o produto, o que está sendo entregue e o que está previsto para vir, tá? E por mais que tenham pessoas, stakeholders e patrocinadores dentro dessa reunião, é de única e exclusiva responsabilidade do PO. Primeiro, fazer a gestão do backlog do produto e segundo, aceitar ou não o que está sendo entregue, tá? Só o PO pode fazer isso. E por último, a reunião de retrospectiva. A reunião de retrospectiva é o momento em que o time vai melhorar, crescer, né? Ele vai trabalhar o processo de melhoria contínua, o Kaizen. Nessa reunião, o time, Scrum Master, PO e time de desenvolvimento vai analisar basicamente 3 pontos: pessoas, processos e ferramentas. Nessa reunião a gente viu que ela é dividida em 7 partes, mas na atividade principal existem várias técnicas que a gente falou, por exemplo, a estrela do mar, o Open the Box, e ela é conduzida pelo Scrum Master, e no final das contas, o objetivo dela é aprender, né? Ver o que a gente fez de bom para continuar fazendo, o que a gente fez de ruim que a gente precisa melhorar e como pode melhorar. Então são criados itens de ações e por último, quais são as nossas oportunidades de melhoria, certo? Então, basicamente, o framework Scrum é esse. A gente vai estar falando na próxima aula sobre a implantação do Scrum. Então, observem bem, o Scrum ele é muito simples de entender. Eu estou resumindo o Scrum de uma forma macro para vocês em um único slide, onde eu trago pilares, valores, o time box, os eventos, que são as cerimônias, os artefatos e os papéis e responsabilidades. Então, é muito simples de se entender. Porém, no momento, na hora que você for colocar em prática, que é um pouco do que a gente vai falar na próxima aula, você vai ver quais são as dificuldades que existem. Então, ele é fácil de entender e complexo, difícil de se dominar. É um framework mais utilizado
falando de métodos ágeis, mas ele é um framework que traz mudança para o time, que traz uma mudança de cultura, que traz uma transformação e uma reinvenção para as pessoas de forma diária, e isso torna ele complexo, certo? Mas vamos falar sobre isso com maiores detalhes na próxima aula, tá? E o último detalhe sobre o Scrum, tá? E falando de time, o time Scrum, ele tem que ter de 3 a 9 pessoas, não mais do que isso, não menos do que isso. Menos do que isso, por que não mais, por que não menos? Menos do que isso, são poucas pessoas e você acaba perdendo na troca. Então, se eu tenho só 2 pessoas, as pessoas ou elas podem ser muito júniores ou elas podem ser muito sêniores, mas são poucas experiências para serem trocadas. Então, o recomendado é a partir de 3. Por que não mais do que 9? Porque quando você tem mais do que 9 pessoas, você começa a perder foco, é normal, é natural. Porque mais pessoas conversam, mais canais de comunicação, e, por exemplo, uma reunião diária que tem time box de 15 minutos, dificilmente ela conseguiria ser realizada em até 15 minutos. Wellington, uma dúvida. Então, quer dizer que se meu time tiver mais do que 9 pessoas, eu não devo rodar o Scrum? Não é isso. Se ele tiver mais do que 9 pessoas, a recomendação é que você quebre em vários times. Se for um único produto, estamos falando de Scrum em escala, que a gente também vai falar mais à frente. Mas se for vários produtos, cada time vai e toca seu produto, rodando Scrum de forma normal, como a gente já falou até agora, tá bom? Esse é o último detalhe que eu queria trazer, e na próxima aula vamos falar de como a gente implanta o Scrum, e um passo a passo do que precisa ser observado, e a gente vai trazer também alguns cases para que possam ser discutidos. Até a próxima aula.